Olá, queridos, que Deus abençoe a todos aí, derramando uma nova unção a cada dia. Uma boa noite, a paz do Senhor para cada um de vocês. Que a palavra de Deus ela possa nos fortalecer nessa noite. Nós estamos muito gratos a Deus, porque nesse último domingo nós tivemos o encerramento do mês agosto de Deus. Esse mês de agosto foi um mês assim muito poderoso, com muitas revelações, com palavras tremendas que foram tocando aos nossos corações e fomos assim de uma maneira agraciados por Deus com tantas revelações. Chegamos então nesse último domingo do mês ali, fazendo um culto de ação de graças. Foram dois cultos, um 8 da manhã e depois outro às 18h30, com o propósito de ser o culto de ação de graça. Agradecimento a Deus por tudo que Deus fez neste mês de agosto, pelos testemunhos que foram contados neste mês de agosto. E então, diante de tantas revelações bíblicas, de tantas palavras que Deus foi nos dando, eu senti no coração o desejo então de fazer um agradecimento ao nosso Deus, uma separação pessoal para com o nosso Deus. E estive então fazendo 24 horas de consagração que encerrou hoje, por volta de 1h da tarde. Foram 24 horas de um período de jejum, de separação, onde eu passei 24 horas inteiras dentro da igreja, com um propósito de agradecer a Deus pela sua vida. E então, no final, para a glória de Deus hoje, nós tivemos um final assim muito importante, um final muito impactante para mim, porque eu tinha dito para o povo que eu ia fazer um clamor pelos pedidos do mês de agosto e fazer então queimar todos os pedidos do mês de agosto. Já chegou algumas pessoas por aqui, já temos a Rayane, Gabriel, Dona Alda, nós temos a Rosângela, pastor Gilberto, já passou por aqui, pastor Paulo. Bem, até agora só é Sávio. Sávio também está aqui. Glória a Deus que você está conseguindo acompanhar hoje, Sávio. Então nós tivemos então esse propósito de 24 horas. E aí então, Deus foi tão bom comigo que eu estava me preparando para fazer então queimar os pedidos do mês de agosto, hoje no encerramento do propósito. E Deus então levou para estar comigo lá em oração pastor Denilson e também o obreiro Paulo. Estiveram hoje pela manhã e ficaram comigo lá de 9 da manhã até o meio-dia no encerramento ali do propósito de queimar os pedidos de todo o povo. Então eu louvo a Deus porque foi 24 horas muito importante para mim, pessoalmente falando, porque foi um tempo de separação. E Deus me deu duas palavras. Ele me deu uma palavra no domingo pela manhã, em que nós meditamos lá em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8, em que falamos o que Deus vê quando olha para mim aqui na terra, e nós ministramos então naquela visão de que Deus olha, procura o justo, Deus procura o sincero, procura o reto e procura cada pessoa. Porém, no culto da noite, o Senhor Deus já me deu outra revelação, baseado também lá em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8. Porém, nós falamos sobre o desejo de buscar a Deus. O que Deus vê quando olha para o homem? Será que ele encontra um homem com desejo de buscar a sua presença, de buscar a sua face? E nós meditamos em Lucas 19, que foi, tremendo. Eu só lamento não ter gravado a mensagem da noite, porque foi algo assim muito profundo, a mensagem da noite, sobre Zaqueu. E lá em Lucas 19 nós falamos sobre aquele propósito de um homem que queria apenas ver quem era Jesus. Sabe, queridos, nós falamos sobre isso, e isso foi muito marcante, impactante, foi um desenrolar da presença de Deus. Porque Zaqueu ele queria apenas ver quem era Jesus, não queria nada além disso. Só que quando eu me posiciono a buscar, a ver quem é Jesus,
o Senhor também me vê. E Deus foi profundo, porque a Bíblia diz que Zaqueu, ele disse assim, olha, eu vou passar, eu vou adiante, porque Jesus vai ter que passar por ali. Sabe, irmãos, nós sabemos que Jesus passa pela igreja. Nós sabemos que Jesus passa aqui através das nossas lives. Mas às vezes nós não colocamos no nosso coração essa certeza de que na hora que Jesus estiver passando, eu vou poder ver, eu vou poder contemplar a presença dele. Tem pessoas que vão à igreja por ir, e tem pessoas que nem têm ido à igreja e também não acompanham aqui nas nossas lives. Mas eu não quero ficar falando mais disso. Sabe por quê, queridos? É individual. É individual. Cada um faz o que acha que tem que ser feito. Cada um age da maneira que acha que tem que agir. Porém, eu escolhi que eu quero cada vez mais me aproximar dessa condição, então, de estar ali na presença de Deus. E então eu louvo a Deus porque hoje, no encerramento dessas 24 horas, eu tive ali a presença, como eu disse, do pastor Denilson e do obreiro Paulo, juntamente comigo no encerramento. Não chamei ninguém para estar lá. Que fique claro para vocês. Eu não chamei pastor Denilson, eu não chamei o obreiro Paulo, como eu não chamei ninguém para estar comigo nesse propósito. Como também pretendo não chamar da próxima vez. Porque eu acho que as pessoas têm que sentir o desejo de querer ver Deus. Lá em Salmos 63, não é essa a nossa mensagem, mas na noite eu ministrei um pouco do Salmo 63, em que Davi diz assim neste salmo, você pode acompanhar comigo um versículo apenas, e eu expliquei, foi tremendo, porque nós meditamos sobre Lucas 19, e meditamos aqui em Salmo 63, quando Davi diz assim, neste salmo, algo profundo, ele diz assim, olha, ó Deus, tu és o meu Deus, e de madrugada eu te buscarei. Queridos, isso foi o pilar desse propósito de consagração. Talvez você diga assim, pastor, mas se o senhor tivesse me chamado, eu teria ido. Sim, irmão, eu tenho certeza que algumas pessoas iriam sim. Mas o propósito não era isso. Deus tem despertado o meu coração para fazer atos de fé na igreja, para fazer o povo participar de atos de fé. E para que então as respostas de Deus cheguem, eu preciso de um tempo sozinho, uma separação com Deus. E eu convido a você a se separar. Eu convido a você a fazer um propósito desse de 24 horas, 12 horas, 6 horas de oração e jejum diante de Deus. Porque o que Deus quer é que cada um, sabe, tenha ali uma caminhada com Deus. O pastor Gilberto acabou de colocar aqui a verdade, que cada um sabe o que quer para a sua vida com Cristo. É verdade, cada um tem que saber o que quer para a sua vida com Cristo. Cada um tem que analisar as suas necessidades. Aqui o salmista Davi diz, ele, de madrugada eu te buscarei. De madrugada eu te buscarei. Você sabe o que é interessante, meus irmãos? É a sensibilidade que nós temos para ouvir a voz de Deus. Como anda essa sensibilidade sua? Porque eu estava em casa já no domingo pela manhã, por volta de 11 horas da manhã, quando eu, lendo a Bíblia, eu li este salmo. E este salmo me fez abrir um propósito em seguida. Eu, na mesma hora, entrei, falei com a pastora, falei, olha, eu vou fazer um propósito agora. Agora? Eu vou fazer um propósito agora, eu vou para a igreja agora. E eu retornei para a igreja. Quando era meio-dia e pouco, eu estava voltando novamente para a igreja, para abrir esse propósito de 24 horas. Sabe por quê? Porque essa é uma grande verdade que o pastor Gilberto acabou de colocar. Cada um sabe o que quer para a sua vida em Cristo. Irmão, cada um tem que decidir o que quer na sua vida com Cristo. Porque os olhos do Senhor estão olhando para esta terra. Davi disse claramente no versículo. Ele disse assim, olha, de madrugada eu te buscarei. Porque a minha alma tem sede de ti. Eu expliquei no culto da noite. Eu ministrei essa palavra no culto da noite, alinhada a Lucas 19 com Zaqueu. Eu expliquei que alma, todas as vezes que nós falamos de alma, estamos falando da nossa carne, porque a alma é aquilo que mantém a nossa carne de pé aqui nessa terra. O que vai voltar para Deus é o Espírito, eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Então, quando Davi estava dizendo assim, a minha alma, ela tem sede de ti, a minha alma te buscará pela madrugada, ele estava dizendo o quê? A minha carne
A minha carne precisa fazer alguma coisa pelo Senhor. A minha carne tem que demonstrar alguma coisa ao Senhor. E aí veio então uma revelação profunda de Deus. Pois Deus continuou falando aqui nesse versículo, quando ele diz Salmo 63, 1, se você quiser ler lá, você pode ler. Mas essa não é a nossa mensagem ainda, apenas um apanhado do que foi o culto da noite ontem. Ele diz, olha, Deus, tu és o meu Deus e de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito como uma terra seca, aonde não tem água. Davi estava dizendo que a carne dele, sabe, queridos, a minha carne precisa ter sede de Deus. Eu preciso ter sede de orar, eu preciso ter sede de ler a Bíblia, eu preciso ter sede de estar na igreja, eu preciso ter sede de cuidar da igreja, eu preciso ter sede de limpar a igreja, eu preciso ter sede de evangelizar na igreja. Porque a pior coisa que pode existir dentro é as pessoas que só fazem as coisas quando o pastor fala. Imagine eu. Deus me abençoou para ser o pastor ali da igreja de Porto da Pedra, sobre ali a confiança de Deus em primeiro lugar. E também a confiança de nosso pastor José Carlos. Porém, imagine só, se o pastor José Carlos tiver que vir de Campos para falar que a igreja está suja. Marcão, a igreja está suja. Pastor Marco, a igreja está suja, tem que limpar. Imagine o pastor José Carlos tendo que vir de Campos, isso ficou no meu coração. Ele, para vir de Campos, para falar assim, pastor Marcos, tem que evangelizar. Pastor Marcos, tem que cuidar dos banheiros. Pastor Marcos, tem que ver se a placa está limpa. Imagine o pastor José tendo que vir, sair de Campos para vir aqui em São Gonçalo, falar para mim o que eu tenho que fazer. É como o pastor Gilberto acabou de dizer, cada um tem que ver o que quer para a sua vida com Cristo, irmão. Porque você não é servo de Deus e está vendo as coisas de Deus de uma maneira assim e deixar ela de uma maneira relaxada, sem cuidar das coisas de Deus. Imagine nesse momento o pastor José Carlos chegando na igreja de São Gonçalo e falando assim, pastor Marcos, tem que jejuar, tem que orar. Pastor Marcos, tem que se separar. Sim, pastor, o senhor está falando, então eu vou fazer. Não é isso que tem que ser, não é assim que a coisa tem que ser. A coisa tem que ser de maneira individual. Você tem que sentir paixão pela obra de Deus. Você tem que sentir paixão pela presença de Deus. Você tem que se apaixonar por Cristo, disposto a fazer qualquer coisa. Foi isso que nós lemos lá em Lucas 19. Você pode abrir comigo rapidamente? Volto a dizer, ainda não é a nossa mensagem. Mas não tem como iniciar a mensagem de hoje sem levar você a todo o entendimento do que foi o encerramento do mês de agosto. Hoje, o último dia do mês de agosto. E por que fazer esse propósito de separação? Por que fazer esse propósito de um desejo no coração do homem e da mulher? Tem que haver essa sede que Davi fala aqui no Salmo 63. E um homem no passado, ele foi um desenrolar para mim nesta visão de abrir um propósito. E eu quero convidar você a abrir o seu propósito com Deus. Sabe por quê, queridos? Se você fizer porque eu estou falando, você vai fazer resmungando. Mas se você fizer porque Deus está falando com você, meu irmão, vai vir a fome, vai vir a vontade de entregar, vai vir a vontade de encerrar, mas você vai ficar ali, porque foi Deus que falou com você. Você que está nos assistindo, que pode dizer amém, diga amém e receba essa palavra no seu coração. Em Lucas, capítulo de número 19, foi esse versículo que me chamou a atenção na mensagem da noite. Pois ele diz assim no versículo de número 2, Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 2, diz assim, ó, ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Eu quero falar com vocês sobre isso. Zaqueu era uma pessoa influente e ele era rico. As pessoas que estão passando por problemas financeiros. Hoje é segunda-feira e geralmente na nossa igreja nós ministrávamos na visão financeira nas segundas-feiras. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico e mesmo assim ele sentiu sede de Deus. Você que está passando por problemas financeiros, você que está passando por momentos difíceis na sua vida, você tem que sentir sede de Deus.
Porque se um homem rico sente sede de Deus, que dirá eu? Que dirá você? Nós precisamos entender, queridos, que em nome de Jesus há um desejo de Deus em olhar para a terra e ver o que eu e você estamos fazendo aqui. Como diz a palavra aqui no versículo de número 3, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Pois diz assim, olha, procurava ver quem era Jesus. Veja isso. Zaqueu procurou ver quem era Jesus, ele procurou ver quem é esse homem chamado Jesus. Na mensagem de ontem nós falamos sobre o quê? Os olhos do Senhor estão na terra, vendo tudo. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele manifesta esse desejo de querer ver o Senhor Jesus. A Bíblia diz que esse desejo, a Bíblia diz que nesse desejo fez Zaqueu tomar uma atitude. Versículo de número 4, ele correu adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Eu expliquei na mensagem que a figueira brava era uma árvore cheia de espinhos. Cheia de espinhos. Eu ministrei ontem à noite sobre isso. E Zaqueu, ele tinha um desejo de ver Deus. Ele tinha sede de Deus. E mesmo sabendo que ele ia se machucar subindo naquela árvore, não fez diferença. Sabe por quê? Porque o desejo de ter uma vida com Deus é maior do que as feridas que você possa ter ao longo dessa caminhada. Zaqueu se machucou para subir. Zaqueu se machucou enquanto estava em cima da figueira. Talvez você tenha se machucado muito. Talvez ao longo deste mês você se feriu muito. Mas se você se feriu e permaneceu com o desejo de ver Deus, olha o que vai acontecer com você no versículo de número 5. Quando diz assim, olha, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, eu quero trazer a vocês a mensagem de ontem. Eu perguntei no culto ontem assim, quem foi que falou para Jesus que Zaqueu estava lá em cima? Alguém falou para Jesus? Zaqueu era pequeno, devia estar bem escondido no meio daquela árvore cheia de espinho. Mas Jesus viu Zaqueu. Ou quem foi que disse que o nome daquele homem que estava lá em cima da árvore era Zaqueu? Sabe por que Jesus chama Zaqueu pelo nome? Sabe por que Jesus olha para a árvore e vê Zaqueu lá em cima? Porque Zaqueu estava com fome de Deus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Quando nós fazemos as coisas aqui na terra, com o desejo de agradar a Jesus, ele vê as nossas atitudes. O pastor José Carlos não está em São Gonçalo para ficar dizendo para mim que tem que cuidar da igreja, que tem que orar, que tem que jejuar. O pastor José Carlos esse ano nem veio nenhuma vez aqui na nossa igreja por conta dessa condição de pandemia. Mas eu, que sou membro daquela igreja, que sou um representante do reino de Deus, eu vi tudo que a igreja precisava e fui fazendo o que a igreja precisava, porque eu não estou fazendo para o pastor José Carlos. Eu estou fazendo para Deus. E Deus vê eu cuidando da casa dele. Eu quero que essa mensagem chegue para você nessa noite, que só faz as coisas para os outros ver. Eu quero que essa mensagem só chegue para você, que só faz as coisas quando alguém manda você fazer. Eu quero que você entenda. Aquele que precisa ver está vendo. Vamos à nossa mensagem? Eu falei que essa não era a nossa mensagem. Vamos à nossa mensagem? Então a nossa mensagem hoje, ela está baseada num texto muito interessante, que nós conhecemos bem e que vai nos ajudar bastante lá no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, capítulo de número 9. É aqui que está a nossa mensagem. É por isso que eu estou falando hoje de cuidar da casa de Deus. Cuidar da sua vida espiritual. Como disse o pastor Gilberto antes, cada um tem que saber o que quer na sua vida com Cristo. Tá? Eu sou seu pastor, eu sou seu amigo, mas eu não posso carregar você no colo, eu não posso fazer você ter atitude de homem de Deus, eu não posso fazer você ter atitude de mulher de Deus, eu não posso fazer você vir à igreja e não posso fazer você cultuar Deus na sua casa.
Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que ver o que quer para a sua vida com Deus. Se posicionar. Porque a sua posição faz toda a diferença. É isso que nós vamos ver aqui. A posição de um homem chamado Salomão fez toda a diferença. Fez com que Deus aparecesse para ele novamente. Deus não mandou Salomão fazer um templo, fazer uma obra e disse para ele, olha, quando você acabar eu venho aí para ver como é que ficou as coisas. Deus não falou nada disso. Salomão começou a fazer. Vamos ler o texto? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 9, diz assim, olha, e sucedeu, versículo de número 1, e sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e de todo o desejo do seu coração que lhe veio vontade de fazer. Olha o que diz o versículo de número 1. Acabando Salomão de cuidar da casa de Deus. Sabe, Salomão não cuidou só da igreja. Salomão cuidou da casa dele. Tem gente que diz assim, ou eu me dedico à igreja ou eu me dedico à minha família. Para com isso, isso é conversa fiada. Você pode se dedicar a Deus, sim. Você pode se dedicar à sua vida ministerial, sim. Você pode tirar um tempo para evangelizar, sim. Você pode tirar um tempo para falar de Deus, sim. Você pode tirar um tempo para jejuar, sim. Você tem tempo. O problema é você querer cuidar das duas casas. Salomão cuidou das duas casas, tá? Se eu vou à igreja, eu não tenho tempo para ir passear com a minha família. Conversa fiada. Isso é conversa de quem está fraco. Isso é conversa de quem está desanimado, de quem está desviado do Senhor. Porque a igreja não atrapalha você de cuidar da sua casa, não, tá ouvindo? A Bíblia diz que Salomão cuidou da casa dele e cuidou da casa de Deus. Ele edificou duas casas ao mesmo tempo. Versículo de número 1. Sucedeu, pois, que acabando de edificar a casa do Senhor. Veja que primeiro ele edificou o quê? A casa do Senhor. Ele não edificou primeiro a casa dele, não. Tá ouvindo? Você esposa, você esposo, que diz assim, não, eu tenho que ficar aqui cuidando da minha esposa, eu tenho que ficar aqui cuidando do meu marido, eu tenho que ficar aqui cuidando disso, daquilo. Vai cuidar da tua vida com Deus primeiro. Vai edificar a tua vida com Deus primeiro. E em seguida, paralelo a esse cuidado, cuide da sua casa. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua casa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você também tem que sentir um pouco mais de desejo das coisas de Deus. O que eu estou falando é que você tem que se preocupar um pouco mais com a sua vida com Deus. A casa de Deus sou eu. Eu sou o lugar da morada do Senhor. Eu amo cantar aquele hino, aquela canção que cantamos na igreja. Eu sou tua casa. Eu sou tua morada. Nossa, essa canção, todas as vezes, ela me traz a Shekinah do Senhor. Porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto a casa de Deus. Eu sou tua morada. Eu tenho que cuidar da casa de Deus. Então Salomão disse no versículo de número 2, continuando o versículo de número 2, diz assim, ó, e o Senhor tornou a aparecer a Salomão como tinha aparecido em Gibeon. Olha como é tremendo isso. O Senhor apareceu a Salomão em Gibeon, num lugar totalmente distante da onde ele tinha edificado a casa do Senhor. Ele estava edificando a casa do Senhor em Jerusalém. E o Senhor apareceu em Gibeon, o Senhor apareceu em Jerusalém. Você sabe o que significa? Irmãos, os olhos de Deus estão sobre mim, sobre você. E aonde eu e você estiver fazendo a obra de Deus, os olhos do Senhor estarão nos vendo. Dificuldades não impedem você de fazer a obra de Deus, não, está ouvindo? O que impede você de fazer a obra de Deus é a sua falta de aliança com o Senhor. O Senhor apareceu. Por que o Senhor apareceu? Sabe, pastor Gilberto, pastor Denilson, pastor Paulo, obreiro Paulo, dona Alda, dona Edir, Rayane, enfim. Você sabe o que Deus está vendo nesse momento? Como está o seu coração com essa palavra? Você pode prosperar.
Você pode ter uma família abençoada. Você pode ter tudo, tudo. A única coisa que você precisa, em primeiro lugar, não é edificar a sua casa. É edificar a casa de Deus. Cuide da casa de Deus. Cuide do seu corpo. Vai dar um jeito nesse cabelo. Vai dar um jeito na sua roupa. Nesse domingo agora é o primeiro domingo do mês. Coloque a sua melhor roupa. É isso mesmo. Corte o cabelo. Faça a unha a mulher, ou enfim. Dá um jeito na sua aparência. Cuide da casa de Deus e vamos cultuar o Senhor nesse primeiro domingo do mês. Fazer um grande clamor, um grande louvor ao nosso Deus nesse mês de setembro. Venha à casa de Deus com alegria. Não venha à casa de Deus se arrastando, não, como se fosse uma obrigação. Eu tenho duas casas. Eu tenho a casa chamada igreja e tenho a casa chamada templo de Deus, que sou eu. Eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Você tem que cuidar da sua vida. Cada um tem que fazer o que acha que tem que fazer para Cristo Jesus. E o Senhor vai aparecer para você. Versículo de número 2. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E no versículo de número 3, os pastores que estão e os membros que estão agora comigo nessa live, pode fazer os seus comentários. Pode comentar aí na live aí, eu vou compartilhando, a gente vai interagindo com você aqui. Ih, rapaz, não vai dar muito tempo não, então vai rápido, hein? Falta aí 13 minutinhos para mim acabar essa live aqui. Nossa, como o tempo voa na presença de Deus. Então deixa eu dar uma corrida aqui no versículo que diz assim, olha, e o Senhor disse, ouve a tua oração e a tua súplica, que tem suplicado, que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. Queridos, o que Deus disse que estava naquela casa? Os olhos dele. Lembra que eu falei? O que o Senhor vê quando olha para mim? Foi nossa mensagem de ontem. Quando eu cuido da minha vida com Deus, quando você cuida da sua vida com Deus, os olhos do Senhor, oh glória a Deus, ele fica nessa casa. Ele fica o tempo todo. Eu ministrei ontem isso no culto da manhã. Se eu vou para a direita, Deus vai com o olhar dele para mim na direita. É lindo o exemplo que eu vou te dar aqui agora. Eu me lembro que quando os meus filhos eram pequenos, bem pequenininho ainda de colo, meses, eles não sabiam nada ainda, não sabiam falar, né, Fabiola? Fabiola tem um neném pequeno, Fabiola deve saber um pouco como é isso. E a criança não sabe, mas a criança começa a reconhecer a mãe, e ela começa a reconhecer o pai, e quando passa então o pai ou a mãe, ela faz isso, ó, ela acompanha com os olhos. Ela não fala uma palavra, não é isso? Oh, Jesus é lindo, meu irmão. Quando eu saio de casa, os olhos de Jesus me acompanham. Quando eu vou para o trabalho, Jesus me acompanha. Quando eu vou em qualquer lugar dessa terra, os olhos dele me acompanham. Sabe por quê? Sabe por quê, Rayane? Sabe por quê, Rosana? Sabe por quê, Fabiola? Sabe por quê, Alda? Sabe por quê, Rosângela? Porque Deus é apaixonado por mim. Quando eu sou a menina dos olhos dele, ele é apaixonado por mim, ele me ama. E aonde eu vou, ele vai com os olhos, assim como uma criança. Não sabe falar, não sabe se expressar, mas ela expressa que conhece a pessoa que está ali com os olhos. A mãe vem, a criança pode estar no colo de qualquer outra pessoa. Quando a mãe aparece, a criança manifesta o desejo dela pelos olhos. Sabe? O Senhor te ama mais do que você imagina. Agora ame Ele também. Seja casa de Deus. Como Zaqueu, tenha sede do Senhor. Nessa quarta-feira estaremos juntos. 8 da manhã e depois 19h30. Vamos evangelizar, irmãos. Vamos evangelizar. Vamos aproveitar esse momento. Eu estou distribuindo folheto para todo mundo na igreja. Vamos evangelizar, mas por favor,
Não espere alguém para fazer isso com você. Faça você a sua parte sozinho. Faça você. Seja a casa de Deus. Seja uma pessoa alegre, sorridente. Como Zaqueu, suba na árvore cheia de espinho. Como Zaqueu, passe por cima das dificuldades. Com desejo, Dona Alda, com desejo, Rosângela, com desejo, Raiane, de ver Deus. Sabe, o Senhor é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Eu amo a Deus, amo a Dona Alda, que Deus possa ter dado à senhora uma recuperação tremenda das vistas da senhora, querida. Temos um amor profundo pela vida da senhora, sabemos que a senhora fez essa cirurgia das vistas e que Deus possa estar aí abençoando a vida da senhora, mas não posso esconder que sentimos sim a falta de algumas pessoas. E o caso da Dona Alda não é o caso de outras pessoas que não estão indo à igreja, mas é porque realmente, eu falei uma coisa que a pandemia, ela não afastou ninguém da presença de Deus. A Dona Alda está aí, a Rosângela está aí, pessoas que todas as lives estão ali, ó. Pandemia, ninguém da presença de Deus. Mas a pandemia revelou quem estava afastado. A pandemia mostrou quem estava afastado. Você entendeu? O Senhor disse no versículo de número 3, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica. E ele diz ainda, olha, santifiquei a casa que edificaste. Quando eu busco a presença de Deus, ele santifica a minha casa, minha vida e a minha família. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana profética na nossa igreja, na nossa vida. Que possamos continuar meditando sobre essa mensagem de Zaqueu e sobre essa mensagem de Davi, quando ele diz que a minha alma tem sede de ti. Eu te agradeço por estar aqui fazendo esta live hoje. Eu te agradeço por ter me dado a oportunidade de falar do Senhor. É um privilégio. Eu coloco, meu Deus, no encerramento do mês de agosto nas tuas mãos. Todos os pedidos que foram queimados hoje lá em oração, juntamente com o pastor Denilson e o obreiro Paulo. Apresentamos a vida do teu povo hoje naquele lugar. Sendo que neste mês de setembro, nós já estamos de posse de uma palavra. É o mês da semente. É o mês de crer na semente. Estamos distribuindo, Senhor, o grão de mostarda para o povo. É o mês de crer na semente. Eu peço então, ó Deus, que o Senhor esteja levando o teu povo à tua casa. Nesse primeiro domingo do mês. Faremos um culto de júbilo ao Senhor, ó Deus. Vamos colocar a nossa melhor roupa. Vamos cuidar da nossa aparência. Porque estamos edificando a casa do Senhor e a Bíblia diz que todo lugar, toda oração que for feita naquela casa, eu vou ouvir. Então, se eu cuidar da minha vida, se eu cuidar da minha aparência, se eu cuidar da igreja do Senhor, se eu cuidar do templo da casa do Senhor, se eu cuidar da casa do Senhor, tudo que eu pedir, o Senhor vai me ouvir. Que o Senhor possa fortalecer o teu povo através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha, amanhã, 8 horas da noite, nós vamos ter mais uma live, mais um pastor ministrando. Que Deus dê entendimento aos pastores para ministrar dentro desta linha de pensamento. Durante toda esta semana, nós vamos falar sobre o que Deus vê quando olha para mim. Ok, pastores? Tome a note aí. Comece a preparar as mensagens para ministrar dentro desta visão.
O que Deus vê quando olha para mim. Amanhã, então, nós teremos um outro pastor ministrando. Na quarta-feira, eu me faço presente em 2 horários, 8 da manhã e depois às 19h30, com transmissão direta lá do Templo Sagrado, na rua Abílio José de Matos, 1721, Igreja Nova Unção de Deus, no Porto da Pedra. Na quinta-feira, nós temos live 8 horas da noite. Na sexta-feira, nós temos 2 cultos, 8 da manhã e depois 19h30, porém a transmissão da live será às 8 horas da noite. E no domingo, o primeiro domingo do mês, o primeiro domingo do mês da semente, o primeiro domingo de crer na semente, venha com a sua melhor roupa, venha com o seu melhor louvor, venha com o seu melhor sentimento por Deus, e vai haver um derramar do Espírito Santo naquele lugar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o nosso ministério, em nome de Jesus.